Por que no Brasil tomamos tanto café? Por que nós brasileiros consumimos tanto café? Por que é que o mundo consome café? Primeiro motivo é porque é bom, né, pessoal? Agora sabemos que existem motivos econômicos que fizeram com que, durante o segundo reinado, o Brasil iniciasse uma expansão no cultivo dessa planta que até hoje faz com que as fazendas brasileiras liderem a produção mundial em quantidade. E uma boa parte desse café também é ativa no café de altíssimo padrão, certo? Mas por que no final do século XVIII, início do século XIX, alguns fazendeiros brasileiros resolveram cultivar café em larga escala? Ligação total com a Europa, galera. Como? Final do século XVIII, início do século XIX, como eu acabei de citar, o que é que você está vivendo? Revolução Industrial. A jornada extenuante dos operários, do proletariado, fazia com que houvesse a necessidade de energia para trabalhar. E aí a cafeína fará com que esses operários fiquem mais alertas. Professor Mariano, pois eu tomo café, deito, durmo, não dou nem notícia. Mas, moçada, isso ocorre exatamente porque é cultural do brasileiro tomar muito café. E aí a cafeína acaba fazendo menos efeitos em nós. Então, plantar café foi uma medida econômica inteligente dos nossos fazendeiros, do Estado brasileiro estimular também isso. Para quê? Para ganharmos um mercado em expansão e conseguimos manter esse mercado praticamente até hoje. Qual vai ser a estrutura do cultivo do café no Brasil? Iremos manter o sistema de plantation. O plantation não muda. É igual a cana-de-açúcar. Eu tenho o latifúndio, eu tenho a mão de obra escrava, eu tenho a monocultura e eu tenho a exportação. A estrutura montada para a indústria cafeeira era a mesma da cana-de-açúcar. Ela será forçada a mudar por conta da lenta, porém contínua política de extinção do trabalho escravo. Diante disso, introduz-se não apenas os imigrantes nas fazendas de café, mas todo um modelo de gestão mais próximo ao capitalismo moderno europeu. Mas esse café, para atender a Europa, dentro da Revolução Industrial, tem início aqui com uma estrutura tradicionalíssima de produção. Onde é que se plantou café, primeiramente em larga escala? Qual foi o point inicial, chamado Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba é uma região que fica entre o litoral do Rio de Janeiro, litoral sul do Rio de Janeiro, e o litoral paulista. Antes lá você tinha grandes fazendas de cana-de-açúcar. A moçada simplesmente corta a cana-de-açúcar, planta o café e aproveita a estrutura, como já mostrei aqui atrás de mim no quadro, já existente. Lucros altos, tudo massa, mas tinha-se um problema. O desgaste do solo era muito rápido com o café e não havia preocupação dos fazendeiros em preservar esse solo. Simplesmente iam se desmatando novas áreas e plantando novas fazendas, até que chegou um momento que esse modelo não cabia mais, não dava mais certo. Resultado, penetra-se no interior da província de São Paulo. E aí, nesse momento, encontra-se a fome com a vontade de comer. Como assim? Encontra-se a cultura cafeeira altamente lucrativa com o solo paulista, a terra roxa, como chamavam os imigrantes italianos. O encontro de uma terra muito fértil com o cultivo do café fez com que essa produção explodisse. E essa produção explode de tal maneira que nós teremos 100 anos seguidos de expansão do café. No interior de São Paulo, depois Minas Gerais, depois Paraná e demais regiões do Brasil, certo? O café vai sim puxar a economia do segundo reinado brasileiro a partir dos lucros do café. Outras atividades serão financiadas, como indústria, como bancos, como serviços e assim por diante. O café
foi importante para a economia do Segundo Reinado e para o início da República Brasileira. A mão de obra negra, a mão de obra escrava, mantida pelos fazendeiros de São Paulo, fazia com que eles se preocupassem em importar sempre em grandes quantidades a negros da África. Mas chegou num determinado momento, com a Lei Eusébio de Queiroz, que não dava mais para fazê-lo. Resultado, busca-se uma alternativa a essa mão de obra. E é isso que vai acabar estimulando a imigração para o Brasil, mas por motivos diversos, como nós ainda veremos. O Oeste Paulista e o Vale do Paraíba, eles ainda têm uma outra diferença importante. No Oeste Paulista, a mentalidade mais próxima ao capitalismo, onde o cara se preocupava com a construção de ferrovias para poder transportar esse café, com a compra e a invenção de máquinas para fazer a separação e seleção de grãos, porque aí dessa maneira você pode vender o café mais caro, você está vendendo o grão que agrada aquele consumidor, seja da França, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos. Então você tem uma mentalidade voltada para o lucro, para a expansão dos lucros. Enquanto que no Vale do Paraíba, por ser originário da tradição da cana-de-açúcar, você tem uma mentalidade aristocrática. Eu acumulo capital e eu faço o quê? Eu gasto esse capital. Eu não reinvisto. Eu não busco novas técnicas e tecnologias. Eu acredito que aquela lucratividade será sempre mantida e eu sempre estarei bem. E aí quando vinha alguma praga, quando vinha algum problema com a lavoura, o cara não tinha o capital para repor. O fazendeiro do Vale do Paraíba terá mais dificuldades para se manter do que o do Oeste Paulista, porque esse, como já disse, ele era mais voltado para esse desenvolvimento do capital. Beleza? Café é uma bebida sagrada, pessoal. Deviam abrir uma igreja, a Igreja do Santo Café. Eu faria parte com absoluta alegria. Beleza? Vamos continuar junto aí estudando o Segundo Reinado. Siga no módulo.